E gente, nesse vídeo a gente vai ver como funciona o HTTP. O HTTP é um protocolo de comunicação. Toda aplicação precisa de um protocolo. Então os TPs que a gente fez no curso até hoje tiveram um protocolo. Então, especifica o formato da mensagem, como que é o conteúdo de cada mensagem, o que tem que, como trata cada mensagem, a semântica associada aos campos da mensagem, etc. Então, isso, que é um protocolo de aplicação, tem que definir como que as aplicações trocam dados. O HTTP, o protocolo que a gente usa para acessar páginas web, faz exatamente isso. Ele define como que a gente requisita um objeto e como que ele é transmitido de volta para a gente. Então, o cliente HTTP, ele pede o servidor por um recurso, não um objeto. E aí a gente pede o recurso objeto utilizando o URL que a gente viu no vídeo anterior. Aí o cliente manda a requisição e o servidor eventualmente responde com o objeto. Então a gente tem o navegador à esquerda, que é o cliente, pode ter o servidor do Facebook, à direita, que é o servidor. Aí a gente vai precisar fazer comunicação fim a fim, que vai passar pela camada de rede e vai utilizar um transporte. No caso, o transporte é esse fundo cinza aí, o canal de comunicação do Firefox com o servidor do Facebook. Então, o protocolo HTTP ele é construído em cima do IP e do TCP. Ele faz a requisição utilizando o protocolo TCP. O HTTP, a gente manda uma requisição, por exemplo, get para recuperar um objeto, index.html, e aí o servidor do outro lado responde para a gente com um objeto. Então eu coloquei pequenininha aqui a requisição, porque a requisição em geral é pequena mesmo, ela só pede o objeto e o objeto vai ser transmitido do servidor para o cliente, então a resposta em geral costuma ser bem maior do que a requisição. Então o HTTP, além de especificar como que os clientes se comunicam com o servidor e o servidor retorna o objeto para o cliente, ele faz o enquadramento dos dados e a codificação. Então ele recupera o objeto que o cliente requisitou e aí ele empacota esse objeto de forma que o cliente consiga ler, decodificar isso do outro lado e acessar aquele objeto. Então o protocolo HTTP ele faz esse intermédio entre o cliente e o servidor. Então toda mensagem HTTP tem um comando ou linha de status. Se for uma requisição, tem um comando, por exemplo, get, um comando para recuperar uma página, index.html, http 1.0. Se for uma resposta, ela vai ter um status, de retorno, o estado de retorno. Então, por exemplo, http 1.0 200 ok é quando a requisição teve sucesso. Então você recuperou o objeto que você tinha pedido. E o HTTP tem vários outros cabeçalhos que vão na mensagem. A maioria é opcional, mas alguns são obrigatórios. Em particular, o cabeçalho com o tamanho do conteúdo ele é obrigatório. A gente vai voltar nisso daqui a pouquinho. Aí a mensagem HTTP tem uma linha em branco e se ela tiver conteúdo vem depois da linha em branco. Então é um formato texto puro, O cabeçalho é separado do conteúdo por uma linha em branco. Então aqui tem um exemplo de requisição. Esse get barra http 1.1 é o comando, o método que a gente está chamando. Esse get aqui. O caminho, a página que a gente está pedindo é o caminho raiz, quer dizer, a página padrão do servidor. E essa aqui é a versão do protocolo que o cliente está utilizando, HTTP 1.1. Aí a gente tem vários cabeçalhos depois, que estão de vermelho aqui. Então o cabeçalho que a gente está passando é o servidor de onde a gente está querendo baixar a página. Isso existe no HTTP porque um servidor, o endereço IPX, ele pode hospedar várias páginas. Então na hora que ele recebe uma requisição, ele tem que saber qual página que você está querendo. Pode ser www.example.com e ele pode rodar outra página, por exemplo, www.example2.com. E aí para saber qual página que você está querendo acessar, tem que passar esse host aqui para ele se situar. E aí você pode passar, por exemplo, a linguagem que você prefere receber a página. Aí, nesse caso aqui, se o servidor for multilínguas, ele poderia retornar a página diretamente em português para a gente. A resposta ela começa com a linha de estado, então HTTP 1.1 é o protocolo que o cliente utilizou, então está marcando aqui que a resposta é seguindo o protocolo, e nesse caso aqui o estado de retorno é 200, ok, significa que o objeto requisitado foi recuperado sem incidentes. E aí aqui tem vários cabeçalhos, tem a data que o objeto foi gerado,
tem o tipo do conteúdo, né? No caso aqui é HTML, que a gente vai ver daqui a pouco, o tamanho do conteúdo, 155 bytes, última vez que ele foi modificado, informações aqui do servidor, esse itag é um marcador, né, do conteúdo da página. Toda vez que o conteúdo muda, o itag muda também. Então, o cabeçalho aqui são os metadados que vão junto. O tamanho do conteúdo ele é obrigatório, porque o cliente ele tem que saber que hora, né, que a resposta, o objeto que ele requisitou, terminou de ser transmitido. Então, para ele saber quando que o objeto terminou de ser transmitido, ele conta o número de bytes recebidos. Por isso que o tamanho do conteúdo aqui é obrigatório. E aí tem uma linha em branco, né, tá mostrado aqui no meio, e depois vem 155 bytes com página, né, que a gente requisitou. Então isso aqui é uma resposta HTML. Aqui, mais ou menos a mesma coisa, né? O cliente ele manda uma requisição get index HTML, o servidor responde, e aí aqui tem a resposta, né? 200 ok, os cabeçalhos e o conteúdo da página aqui embaixo. Então, existem vários cabeçalhos no HTTP. Lá no Wikipedia tem uma lista gigante com todos os cabeçalhos conhecidos, mas você pode colocar qualquer cabeçalho que você quiser, né? Assim, tem uns que são padronizados, mas você pode colocar outro metadado como um cabeçalho na requisição ou na resposta, que não tem problema. Aí, um cabeçalho comum é o accept, que vai na requisição indicando quais são os tipos de conteúdo que o cliente consegue processar. Então, o cliente pode pedir HTML, ele pode pedir zip, pode pedir outra forma de compressão RAR. Então ele especifica, né, quais são os tipos de conteúdo que ele quer receber. O tamanho do conteúdo, a gente acabou de ver um exemplo. Esse content type aqui é o tipo de conteúdo que o servidor está entregando para o cliente, e aí o cliente ele usa esse content type para interpretar o resultado, né? Então, se for uma imagem, vai vir content type image PNG, por exemplo. Se for uma imagem JPEG, pode vir image JPEG, GIF, image GIF. Então ele fala qual que é o tipo de conteúdo que está sendo transmitido. O user agent, em geral, manda a informação para o servidor do cliente que está sendo utilizado, né? Então o navegador ele manda, né, num cabeçalho várias informações a respeito daquele navegador. E aí o servidor pode tratar a requisição diferente. Então, se o servidor perceber que você está usando Internet Explorer 6, por exemplo, ele pode simplesmente falar que você está usando um navegador vulnerável e aí não vai te entregar a página, fala para você usar outro navegador. Assim, exemplo extremo, mas é só para dar o exemplo, né? Então o navegador fala com o servidor algum metadado e aí o servidor pode atuar de forma diferente. Existem vários comandos que a gente pode dar no HTTP. O mais comum deles é o comando GET, para recuperar um objeto, uma página, né? Então, em geral, quando a gente está navegando, a gente só usa esse GET aqui. O POST é quando a gente manda alguma informação para o servidor. Então, quando você anexa um arquivo a um e-mail, né, no Gmail, por exemplo, você anexou um arquivo, aí ele manda um HTTP POST para o servidor e sobe o arquivo para o servidor. Então, o POST é isso. Toda vez que você digita um comentário numa página, né, e clica postar, aí ele manda um POST, né, uma requisição para enviar essa informação para o servidor. Esse head aqui é como se fosse o GET, só que ele não recupera o objeto, ele só pega o cabeçalho, né? Então, se você quiser só pegar os metadados, em vez de baixar o objeto completo, você usa esse head aqui. E tem vários outros objetos, né, no protocolo HTTP que são menos utilizados. Então, esses aqui a gente vai pular por enquanto. Mas esse GET e esse POST são os mais comuns, né? E esse head que de vez em quando os navegadores usam para ver se o conteúdo, por exemplo, de uma imagem mudou ou não. E os códigos de estado, né, das respostas HTTP, quando a gente faz uma requisição, o servidor manda a resposta para a gente. Então, os exemplos que a gente viu até agora tiveram essa resposta 200 ok, que é a resposta mais comum toda vez que a gente acessa uma página e não tem problema, né, o estado é esse 200 ok. Mas tem vários outros estados que são comuns. Tem os estados 300, por exemplo, que são todos de redirecionamento. Em geral, a gente não vê quando a resposta tem esses estados 300, porque o nosso navegador ele já segue o redirecionamento direto. Então, se você tentar acessar uma página que moveu para outro endereço, o HTTP vai retornar com o código 301 ou 302, 303, depende do tipo de redirecionamento. E aí o seu navegador já vai direto, né? Ele não dá erro para você, ele já vai seguindo o redirecionamento até chegar
a página que você requisitou. Um erro muito comum é o 404, que vocês já devem ter visto. O 404 é o código de erro do HTTP quando você clica no link que não existe mais no servidor. Aí ele fala not found. Né? E aí os sites costumam colocar, como é que fala? Aqueles fotos de gatinho chorando, etc. Quando você não acha a página. Então o 404 costuma ter como é um erro muito comum, né, o pessoal costuma fazer uma página customizada em vez de mostrar o erro direto para a gente. E pode ter erro no servidor também, 500xx. Quando a gente está navegando, em geral a gente não encontra erro no servidor porque o servidor já foi debugado e está funcionando direitinho. Mas para desenvolvedor web, né, o cara toma erro 501, por exemplo, toda hora, que é o erro no servidor. Né? Então, quando tem um bug no servidor, dá um segfault no servidor, por exemplo, aí a gente recebe um HTTP com resposta 501 ou outros 502, 503, dependendo do tipo de erro que aconteceu.